as coisas de Deus. Eu quero falar com você a respeito deste homem. Um homem que estava disponível para as coisas do inimigo, mas para Deus ele nunca estava disponível. Sempre tinha uma barreira, sempre tinha algo mais importante, quando na verdade nós sabemos que não há nada mais importante do que servir a Deus. Então já quero deixar uma mensagem para o teu coração, você que está servindo a Deus e está aí entre meio muitas barreiras, muitos ventos, né? Talvez já pensou até em desistir. Eu quero te falar que não há coisa maior nem melhor neste mundo que você possa fazer, que alguém possa te dar, que seja maior do que estar na presença de Deus. Não adianta. Você pode fazer muita coisa que aos seus olhos parece bom, mas não existe nada melhor do que estar na presença de Deus. Quero aproveitar também para contar para você uma voz que eu ouvi na sexta-feira pela manhã, bem cedinho. Eu acordei, meia hora depois que eu acordei, escutei uma voz. Mas uma voz falava comigo, realmente com um som de uma voz maravilhosa, uma voz diferente. E essa voz chegou até a mim e disse: diga para o meu povo, para preparar suas vidas, porque em breve voltarei e levarei um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Apenas isso. Parece pequeno, né? Mas presta atenção nesse conteúdo. Olha o que eu ouvi. Não foi um sonho, eu não estava dormindo, não foi ninguém aqui da terra que falou comigo, eu tenho certeza disso, tá? Eu tenho certeza que foi a voz do Senhor. Então que você possa aí segurar esta palavra no teu coração, guardar na tábua do teu coração e praticar aquilo que Jesus falou. Tá sentindo que a vida não está adequadamente do jeito que deveria estar? Então vamos dar um jeitinho de consertar. Não vou dizer melhorar não, é consertar mesmo na presença do Altíssimo, tá? O Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Então nós vamos falar acerca da libertação, porque lá no céu não vai entrar se não formos totalmente libertos. E Jesus tem prazer em libertar, em salvar o homem, em te dar o melhor. E este homem, ele não queria as coisas de Deus. Ele rejeitava tudo que era de Deus. Tudo que era de Deus para ele zombava, ele criticava, ele não aceitava hipótese alguma. Ele não aceitava, ele queria, né? Ele queria realmente aquilo que era deste mundo. E na verdade, ele não queria se envolver nas coisas de Deus. Não sei se porque ele não acreditava, ou ele acreditava, mas achava que tinha coisa melhor para ele. Talvez ele acreditava que existisse um Deus, que há muitos que acreditam, existe um Deus, mas acham que o Deus dele é outro, é diferente. Eu não sei qual era a crença dele nesse sentido, mas eu só sei que ele não queria servir esse Deus, acreditando ele ou não que Deus existia na terra e poderia fazer muitas coisas. Ele achava que o Deus dele é que era Deus na vida dele. E até então, esse homem começou a frequentar um centro espírita em pouco tempo. Ele já estava ali recebendo ordens. Os demônios falavam com ele, enfrentava cara a cara, dava ordens para ele fazer, e ele iria. Amando de Satanás. Quer dizer para você, nós não estamos aqui para julgar o homem. Portanto, não importa agora qual seja o teu credo religioso. Mas eu quero te dizer que ainda há tempo de mudar. Ainda há tempo de aceitar esse Jesus como Salvador da tua alma. Estamos aqui para pregar a verdade. Não podemos enganar ninguém. Temos que pregar aquilo que está na Bíblia Sagrada. E Jesus fala que somente Jesus o Nazareno, somente ele pode te salvar, não há outro. Não há outro Deus que possa levar o homem para o céu, assim como não há outro Deus que criou céu, criou terra. Foi somente um
O céu não é de vários deuses, os céus é só de um Deus. Quem é esse Deus? O Deus Santo, Poderoso, o Majestoso, o Grande Eu Sou, o Leão de Judá, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a Rosa de Sarão, a Estrela da Manhã, o Lírio dos Vales. Esse é Deus. Criou os céus, criou a terra, fez a mim e a você. E tem projeto na sua vida também. E eu creio que Deus tinha um projeto na vida daquele homem, mas ele não queria. Ele nem se dava conta o que é que estava por vir. Mas eu quero te dizer que Deus só faz as coisas certas, certíssimas são as coisas de Deus. O homem pode errar, mas Deus é perfeito e fiel. Este homem agora começou a observar a sua vida. Era um homem que tinha uma condição financeira muito boa. Era um homem que aparentemente não lhes faltava nada. E ali era a sua base. A base dele é porque não lhes faltava nada. Mas de repente, quando ele percebia, ele estava completamente sem estrutura. Presta atenção. É forte isso. Este homem, ele tinha uma padaria. Ele era aposentado do estaleiro Rio de Janeiro. Ganhava muito bem. A padaria já era suficiente para manter ele do bom e melhor e viver ele ali no conforto. Mas ele percebeu que tinha um povo diferente que todos os dias de manhã cedinho passava na sua rua, porque na frente da padaria dele havia uma subidinha, meu filho, mas essa subidinha não era uma subidinha qualquer não era um morrinho qualquer, era um monte, o lugar de oração, o lugar que o povo subia para buscar a Deus em espírito e em verdade. E ali, ele observava que tinha muitos ali, de manhã bem cedinho, aqueles homens subiam aquele monte, glorificando, exaltando, se alegrando na presença de Deus. Eu quero te falar uma coisa, o servo de Deus, ele é observado, é por isso que temos que fazer diferença. Não podemos andar de qualquer maneira, falar qualquer coisa. E aqueles homens, aquele povo, era um povo observado. Ele começou a observar aquele povo. E a primeira coisa que ele observou é que aquele povo era um povo muito alegre. Você está vendo por que muitas das vezes Satanás tenta colocar tristeza, angústia no coração do homem, ver o crente caído, cabisbaixo, contando derrota, é coisa horrorosa. Tem que entender que nós somos um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro e mais que vencedores em Cristo Jesus. Não quer dizer que o crente não passa por luta, não quer dizer que o crente não é provado. O crente é provado porque depois da prova ele é aprovado e recebe a vitória. Não tem como receber vitória sem ser aprovado e sem ser provado. Ele precisa ser preparado e é na prova que o crente é preparado. Às vezes Deus permite o crente entrar no deserto, na fornalha, na cova dos leões, mas não permite os leões matar, o fogo queimar e o deserto destruir. Matar de fome nem de sede. Em tudo ele supre. E ele começou a observar ali, Charamantio e Deplouve na Blastérgia, que aquele povo era um povo muito alegre. Eis aí que estão, Remantérgia. Seja um servo de Deus que traz um sorriso no rosto, uma paz no teu coração. Aí de repente você quer me dizer, ou me perguntar, irmã, mas você não sabe a luta que eu passo. Mas eu quero te dizer uma coisa, esta luta que você passa é a prova de uma grande vitória que está por vir. Então só em você pensar na vitória já é motivo de um sorriso lindo. Só em você pensar que Jesus está contigo já é um motivo de você abrir o melhor sorriso que você tem nesse rosto. E ali de repente
Aquele homem observou. Você já imaginou se aqueles crentes fossem aqueles crentes que andassem de qualquer maneira, falando qualquer coisa, né, com uma cara emburrada, né, uma cara de angustiado, contando derrota? Você já imaginou como seria? Mas não, eles faziam diferença. Aquele homem começou a observar e disse assim: mas esse povo, ele é um povo diferente. Esse povo passa por aqui todos os dias com esse sorriso alegre. E o diabo começou a trabalhar no coração daquele homem. E disse para ele assim: olha, se você quiser, a gente acaba com a alegria deles. Você está vendo o que Satanás faz? Como que ele arma? E às vezes você fica aí todo triste. Não, meu filho, tá triste? Vai orar. Vai buscar a Deus. Pede por socorro. Grita por ajuda. Talvez do teu lado, da tua direita, da tua esquerda, tenha alguém aí para te ajudar. E ali, de repente, aquele homem observou uma coisa. Os crentes eram muito alegres. Mas ele observou que no meio daqueles crentes, tinha um irmão ali que estava desempregado. Há mais de um ano que o irmão estava desempregado. E quando os irmãos desciam do monte todos os dias, entravam na padaria dele para comprar aquele pão quentinho. Já era um costume deles. E aquele irmão que estava desempregado, ele nunca comprava o pão. Os irmãos compravam para ele. E aquele homem começou a observar. Você acha que ele entrava lá todo tímido, todo triste, todo infeliz? Não. Parece que era o mais alegre daquele grupo. E ele observou. Ele falou assim: engraçado, esse homem desempregado, que você sabe que essas notícias correm, né? Esse homem desempregado e alegre desse jeito, ele começou a pensar que ele tinha uma padaria, o lucro dele era muito alto, aposentado no estaleiro também, um salário, uma aposentadoria que você nem imagina. E ele observou que quando ele chegava 4 horas da manhã e abria aquela padaria, estando ele sozinho, ele só sentia vontade de fazer uma coisa: tirar a sua vida. Todos os dias, 4 horas da manhã, quando ele entrava naquela padaria, ele só pensava uma coisa: amarrar uma corda no seu pescoço, e quando ali os seus empregados chegassem pela manhã, encontrassem ele morto, pendurado em uma corda. Ele ficava ali pensando nisso o tempo todo. E ele observou, engraçado, ele tinha padaria, ele tinha um lucro muito bom. Ele era aposentado, uma bela de uma aposentadoria, não lhes faltava nada financeiramente. Parecia ser estruturado, mas de repente ele estava sem estrutura, sem alicerce. E aqueles crentes daquela maneira, desempregado, alegre daquele jeito, por que aqueles crentes eram tão alegres e ele tão triste? Os crentes não tinham o que ele tinha, ninguém ali tinha uma padaria, ninguém ali era aposentado do estaleiro, ninguém ali tinha o salário que ele tinha. Mas a alegria que tinha naqueles irmãos, ele não tinha, não encontrava nele o que encontrava na vida daqueles irmãos. E ali ele começou a pensar nisso, e o diabo logo começou a trabalhar e disse assim: ó, se você quiser eu te ajudo, vamos acabar com a alegria desses crentes. O diabo disse para ele que também aquilo estava incomodando ele, que ele não estava gostando daquilo não. Mas se aquele homem quisesse, ele ia dar uma ajudinha e logo ia fazer aqueles crentes comer o pão que o diabo amassasse. E ele gostou da ideia. Aí o Satã disse para ele: você gostou? Ele disse: gostei. Então vamos marcar a hora e o dia. E já foi para já. Você já imaginou? Que coisa horrorosa. E ele disse: o que você vai fazer? Satã dizendo para ele, ele disse: deixa comigo. Eu vou preparar tudo. Mas ali, um belo dia, estando ele já com a forca preparada para matar os crentes, pensa bem, uma coisa assim. Aí um dos irmãos, aquele irmãozinho, entrou na padaria, como era de costume, comprar o pãozinho, apontou para ele e disse: olha, homem, Deus está preparando uma grande surpresa para você, um grande milagre. Ele ficou com mais fúria ainda. Ele disse: não admito, esses crentes ainda vêm falar do Deus dele comigo. Mas bem que ele sentiu uma coisa, ele sentiu uma autoridade. Aquilo causou nele uma ira muito grande.
E ali Satanás logo reforçou a dose de ódio, de ira. E disse assim, olha, vamos adiantar esse negócio. Ele disse, vamos. Imediatamente o diabo agora combina com ele ali que os crentes iriam comer o pão que o diabo amassasse. Preparou aquele dia, 4 horas da manhã ele chegou na padaria, do mesmo jeito, pensando só ainda acaba a sua vida. Mas de repente, Satanás agora tomou o corpo daquele homem, disse assim, agora deixa comigo. Tomou o corpo daquele homem e disse assim, agora eu vou fazer os pães para os crentes. Imagina agora Satanás fazendo pão, qualquer tipo de alimento para crente comer. Pensa aí, imagina aí. Aí de repente, aquele homem era chamado de cavalo. Satanás montava nele, metia o chicote, a espora e ele não estava nem aí. Está vendo? Às vezes quando Deus fala alguma coisa, entrega uma mensagem dura, fala com o crente assim, olha, faça a minha vontade, você não está fazendo a minha vontade. O crente, em vez de dobrar o joelho e falar, Jesus, muito obrigado, que não é todos, é claro, né? Muito obrigado, Senhor, o Senhor está me dando uma chance de estar na tua presença em santidade. Está falando comigo que eu estou fazendo de errado. Isso quer dizer que o Senhor me ama. Muitos que ficam aborrecido com o profeta, não quer ouvir nem o profeta. Fala, não, mas esse profeta está louco, esse profeta pegou no meu pé. Eu sempre digo assim, profeta para muitos tem o nome de Simete. Porque o profeta, quando ele vê uma coisa assim, vê que Deus, né, fala com ele não pode guardar, ele tem que falar. Isso tudo é por amor. O amor não é só do profeta, primeiro é o amor de Deus. Então o profeta não tem que engolir, não. Ele tem que passar, querendo o homem ou não, gostando do homem ou não. Aí o profeta diz, se ficar com raiva de mim, não tem problema não. Deixa ele ficar com raiva de você. O importante é que Jesus te ama e está contigo. Ele vai ficar com raiva de você, mas vai chegar um tempo que ele vai amar a Deus. Mais do que qualquer coisa nessa terra. Então ali de repente, o diabo agora tomou o corpo daquele homem e começou a fazer os pães. Meu querido, você já imaginou os ingredientes, como diz uma amiga minha, daqueles pães? Você já imaginou, vamos falar assim, o material que foi colocado na massa daquele pão? Pensa aí. Eu nem posso te falar, sempre que eu conto esse testemunho é alguma coisa que eu ouvi lá na internet. Não, meu filho, isso aí aconteceu pertinho de mim. Daqui a pouco você vai saber. E ali de repente, Satanás fazendo os pães, colocando ingrediente na massa dos pães para os crentes, o povo de Deus comer. Imagina uma coisa assim. Que coisa horrorosa, hein? Que tinha nessa massa, hein? Que massa é essa, hein? Só para você ter uma ideia, porque eu não posso te falar mais nada. Os pães eram sorvados. Geralmente quando faz a massa cresce. E aí depois tem que... Eu acho que tem que sorvar primeiro para depois botar massa para crescer, alguma coisa assim. Tipo, eu não entendo praticamente nada, mas eu acho que é por aí. Então, na hora de sorvar a massa, sabe aonde que foi a pedra, a mesa, o mármore que foi sorvada aquela massa? Foi na barriga daquele homem, nas costas daquele homem. O próprio homem. Satanás tomou o corpo dele ali e começou a sorvar a massa nele mesmo. Imagina, 40 graus, Rio de Janeiro, ali dentro, né, de uma padaria, na cozinha da padaria. Um calor muito intenso. Ele todo suado já começou a sovar a massa ali na barriga, nas costas dele. Pensa numa coisa horrorosa. Isso é só o que eu posso te falar, mais nada. Só não colocou na massa nada pornográfico. Mas o resto, meu filho, pensa numa bagunça. Pensa numa coisa horrorosa, horrível. Talvez você não vai nem ter condições de pensar. E ali fizeram aquela massa horrível.
E fizeram aqueles pães, botaram para assar e ficaram esperando os crentes. Aquele homem disse: hoje eu pego esses crentes, vou acabar com a alegria deles. Não tem lógica. Eles sobem e descem esse lugar alegre e feliz. E eu aqui, só chego aqui querendo tirar a vida. Esses homens desempregados. Eu vou fazer ele comer os pães que o diabo amassar, e no outro dia eles vão chegar aqui, eu vou perguntar para eles aonde é que estava o Deus dele, se o Deus dele não enxerga. Não viu ele comer aqueles pães com aquelas massas, com aqueles ingredientes tão horrorosos. O diabo mesmo falava que era coisas horrorosas, era tão horroroso que ele mesmo já dizia: eu vou acabar com a festa desses crentes. Mas aquele homem não sabia, Satanás tinha esquecido, o homem não sabia que ninguém acaba com a festa dos crentes. Ei! Ei, crente! Charamantui, remenegaço e deplóvia. Ninguém pode acabar com a tua festa não, viu? Remenegaço de comanaia. Ninguém pode acabar com a tua alegria. Nem mesmo esse vento, nem mesmo essa luta, nem essa perseguição, nem essa inveja. Teremanto de calabandóbia de blasterga. Sabe por quê? Porque eu tenho a plena convicção que quando a festa, a alegria dos crentes acabar aqui na terra, ela vai continuar lá no céu de glória e majestade. Desperta, crente. Tenha um coração alegre. Calabionderemancho de calabanderga. E ali tudo preparado. Os pães estavam assados. Aquele homem naquele dia, Belemancho e deplouve na blasterga. Ele sentou para receber os crentes. O diabo quer oferecer as bandejas. Ele que nunca dava confiança para os crentes, agora ele estava sentado para receber os crentes com toda a educação. E de repente, preste bem atenção, aquele dia parece que Deus, Charamanchergai, Tebiondorolostei, Deremancho de Calabanderga, desceu toda a alegria dos céus sobre aquele povo. Ei, Remancherga, receba a alegria do céu sobre a tua vida aí, e nunca mais você vai se sentir essa pessoa derrotada, cabisbaixo, infeliz. Labionderemancherdia. E de repente, o gozo do céu desceu em porção maior sobre a vida daqueles crentes que subiram aquele monte, mais alegre do que nunca. Parece que não existia um povo tão alegre quanto aquele povo. E aquele homem assistindo e vendo aquilo, mas pensou: mas daqui a pouco eu vou acabar com essa alegria. Meu filho, agora deixa eu te falar uma coisa. Eu estou toda arrepiada em te falar isso. Se eles subiram alegre, você já imaginou como que desceu esses crentes? Calabantia lasterga. Quando de repente ele estava esperando os crentes descerem, passar na sua padaria, comprar aquele pão sujo, imundo, remanchu, remenegaço. Mas, meu filho, sem perca de tempo, quando de repente ele escutou o barulho, como dizia uma amiga minha, escutou o barulho, lá vem o barulho de glória, lá vem o barulho de aleluia, alabanderemancherga, já fez barulho de glória aí? Não, irmã, mas eu estou na prova, para com isso. É na prova mesmo que Jesus quer esse barulho de glória, esse barulho de aleluia. Tem crente que não está na prova, ele não sabe da glória, ele não diz aleluia, ele não quer pregar, ele não quer cantar, ele não quer ir nem para a igreja, ele só quer ir quando as coisas estão muito bem para
para ele, mas espera aí, o Senhor diz, sede fiel no pouco e sobre muito eu te colocarei. Seja fiel nesse pouquinho aí, meu filho, nessa luta, e tu verás a glória de Deus fluir na tua vida. E de repente, lá vem o barulho de glória, lá vem o barulho de aleluia. Xaramanduila blasterega surrai plasterga. Quem era? É o povo de Deus, os crentes, xerga, aquele irmãozinho desempregado, alabandu e calabaxerga, mas não tinha perdido jamais a esperança do seu milagre, da sua vitória em Cristo Jesus. E aquele barulho, mas aquele homem aquele dia parecia feliz. Antes ele ouvia aquele barulho, ele ficava com muita raiva, mas aquele dia ele, por incrível que pareça, aquele dia ele estava feliz, porque ele pensou assim, hoje eu acabo com essa alegria. Ele estava completamente enganado. Desce os cristãos cantando, glorificando, exaltando, os irmãos pulando, falando em mistério. Deixa eu te falar, rementerga. Deus ainda batiza crente com fogo e com poder, remanasterga. Ele disse na sua palavra, João disse, eis que batizo com água, mas virá um após mim, que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Deus ainda está batizando com fogo e com o Espírito Santo. E lá vem os irmãos. Os irmãos estavam falando ali uma língua diferente. Xergueando e alaxei, plaxerga. Ei! O calor de Deus desceu ali. O poder de Deus desceu na vida daqueles crentes. A alegria tomava conta daqueles corações. Havia um fogo de Deus ardendo ali. Alabiondealá, semeneblahai, rebibiondou, xarabionderecai, entre as calabiondur e lasterga. E agora, meu filho, minha filha, quando aqueles crentes entram na padaria, de repente, alguém aponta o dedo, aponta para aquele homem e disse, eis homem, diz o Senhor Deus de Israel, eis que esse ambiente será mudado, eis que grande é a obra que o Senhor Deus fará na tua vida. E aquele homem não gostou nada disso. Quando de repente, meu filho, aquele povo vai entrando naquela padaria, mas uma coisa, aquele homem observou. Os crentes não entraram naquela padaria do jeito que uma pessoa normal entra normal em qualquer recinto. Você entra de frente, você nunca vai entrar de lado num lugar. Um lugar que te cabe, né? Não sei quando tá apertadinho, você tem que entrar ali de ladinho, mas se tá, a porta é uma porta normal, você vai entrar de frente, não é assim? Nunca de costa e nem tampouco de lado. Mas você sabe que aqueles irmãos entraram naquela padaria todo mundo de lado? É, de ladinho assim. Tá entendendo aí, tá? Ei, tá entendendo a conversa? Tá? Ha! E aquele homem observando, ele disse assim, olha, mas que estranho, os crentes entrou, foi de lado hoje na minha padaria. Mas enfim, né, para ele, tudo ali naquele momento era festa, porque o importante para ele era acabar com a alegria daqueles crentes. Você tá vendo? As bandejas de Satanás. Por isso que você tem que estar em oração, em jejum. Tem gente que não quer orar, não quer jejuar, não quer buscar Deus, mas quer receber as bênçãos, meu filho, pelo amor de Deus. A Bíblia diz assim, esforça que eu te ajudarei. Ei, levanta, esforça-te na caminhada. E aí, escuta, eles entraram todos de ladinho. Quando entram, aquele homem observando, disse, mas que estranho, olha como eles estão entrando. Mas tudo bem, tudo era festa ali para ele, porque, né, ele tinha ali as segundas intenções. E quando de repente chegou bem no meio daquela padaria, um dos irmãos disse assim, irmão, senti vontade de fazer uma coisa diferente hoje. E deixa eu te falar, crente pentecostal é bem louco, viu? É bem doido mesmo, faz cada coisa que você precisa de ver. Faz umas coisas assim que o homem olha assim, o homem natural olha e não acredita. Não é que outro dia nós estávamos aí, passamos quase 2 meses andando descalço. Você acredita numa coisa assim, com esse calor, com chuva, indo para o monte, de noite, de dia, pela madrugada, passando noite no monte, 24 horas no monte? Você acredita nisso? Entrando no banco, na caixa econômica, meu filho. Você já imaginou?
E isso é para quem crê no poder de Deus, viu? Para quem tem fé. E ali, escuta, um deles disse, irmão, senti vontade de fazer uma coisa diferente. Crente pentecostal sempre querendo fazer uma coisa diferente. Disse assim, o irmão disse para ele assim, o quê? O que você quer fazer diferente, irmão? Ele disse, eu hoje senti vontade de comer pães diferentes. Aquilo já não encaixou muito bem no coração daquele homem. Ele disse, não, isso não é possível. Mas a Bíblia diz, para Deus tudo é possível, meu filho. Você não sabe? Alabando ela enxerga. E ele observando. Aí o irmão, então nós vamos comer vamos comprar aqui os pães hoje. Ele disse, nós vamos hoje comprar pão doce. Aí o irmão, opa, beleza, tá ótimo, então vamos comprar os pães doces hoje. Cada um pegou sua sacolinha, pegou os pães doces, foram lá, pagaram, aquele homem com a cara ruim, irado, já não estava mais do jeito quando os irmãos chegaram ali, né, disfarçando. Ele não conseguiu nem disfarçar o ódio dentro dele, a decepção, a angústia. Oh, que coisa terrível, se ele pudesse, ele matava aqueles crentes. Mas a vida dos crentes está guardada, meu filho, debaixo da potente mão de Jeová. Ai, calabasterga. É a mão de Jeová que está sobre a vida do seu povo nessa terra. Ele que tem a chave da vida e da morte, ele que pode tudo. Aí, de repente, os irmãos compram, pagam, saem. Do mesmo jeito que entraram de ladinho, saíram todo mundo de ladinho. Agora você entende uma coisa assim, você sabe por quê? Porque atrás daqueles crentes é onde estavam os pães que foram feitos pela mão de Satanás. Os pães que foram feitos, ou melhor, que o diabo amassou para os crentes comer. Estavam atrás dos crentes, eles nem sequer viram os pães, nem sequer olharam para os pães. Ei, glorifica o teu Deus que é santo. Em vez de tu aí questionar uma coisa e outra, porque Deus é assim assado, Deus não fez isso, não me deu aquilo. Dobra o teu joelho e agradeça. Nós temos um Deus santo, nós temos um Deus poderoso, nós temos um Deus que jamais nos desampara e nos deixa só. Arabancho de calabanderga, nós temos um Deus santo e maravilhoso que zela por nós nessa terra. E ai de nós se não fosse Ele. Então, os crentes saem ali falando em mistério, a língua dos anjos. Halabachei, talabachui, chorogonduelasterga. E sai todo mundo e vai embora. Halabachui deplove nebra. E aquele homem fica muito irado ali, sem chão, sem lugar, sem rumo. Como disse o mineiro, perdeu a caminhada. Sem saber o que fazer, mas de repente vai entrando ali na padaria os amigos daquele homem. Os amigos dele, que eram todos daquele centro espírita. Os amigos que serviam o mesmo Deus que eles serviam, que ele servia. Aí entre os amigos daquele homem, imediatamente cada um pega uma sacola desse tamanho. Parece que naquele dia ele estava realmente com vontade de comer pão, hein? Pegaram todos uma sacola maior e foram enchendo daqueles pães que o diabo amassou. Depois virou para aquele homem, chamou ele pelo nome e disse: olha, você hoje caprichou, hein, porque os pães tá bonito. Remenegaça. E saiu todo mundo, foi comer os pães que o diabo amassou. Aquele homem ficou tão preocupado, ou melhor, tão aborrecido, com tanta raiva. Chegou lá na cozinha daquela padaria com muita raiva. Mas presta atenção que é forte. Xingando o diabo. Você acredita numa coisa assim? Aí o funcionário dele falou assim para ele: mas olha aqui, o que aconteceu com o senhor? Todos os dias o senhor entra aqui xingando os crentes. Hoje o senhor está xingando o diabo, porque tinha um ali que era cristão ali dentro. O que aconteceu com o senhor? Ele disse, com muita ira, muita raiva, ele disse que agora ele descobriu que Deus verdadeiro era o Deus dos crentes.
Disse, mas o senhor xingava o diabo, agora o senhor está... O senhor xingava os crentes, agora o senhor está xingando o diabo? Ele disse, não. É porque eu percebi que Deus verdadeiro é Deus desses crentes. E eu vou agora à procura dele. Me dá uma camisa aí. Botou uma camisa nas costas, meu filho. E saiu aquele homem à procura de uma igrejinha. Ralabandu e alabacai, Xérbia. E ele sai. Mas Deus levou ele na ruazinha mais humilde que tinha, onde tinha uma igrejinha pequena. E muitos dizem assim que igreja pequena não tem alicerce, não tem estrutura. Esquece que o alicerce é Deus, a estrutura é Deus. E Deus levou ele na menor igreja que tinha naquela rua. Quando ele entra, ele chega na porta, ele pergunta, ei, o Deus dos crentes está aí? Remenegaço de plovianai. Aí responderam, sim, calamandubila blacheria. Aí ele disse, porque eu quero aceitar ele como salvador da minha vida. Eu descobri que esse é o Deus verdadeiro. E ele dobrou o joelho ali, meu filho, no meio da igreja e aceitou Jesus como seu salvador. E para a honra e glória do nome de Jesus, eu tive o prazer de conhecer este homem. E até mesmo de trabalhar com ele, porque eu era dirigente de uma congregação no Rio de Janeiro e ele era porteiro, era um porteiro da igreja. E durante um período o pastor escalou ele para trabalhar comigo, ser porteiro da igreja que eu era dirigente, ele era o porteiro. E ele parava até as pessoas na rua para dar o seu testemunho. E era um homem muito alegre, Deus transformou a vida dele. Quando ele chegou em casa, no dia que ele aceitou Jesus, quando ele chegou na padaria, Deus não falou que ia mudar o ambiente, ele mandou quebrar tudo. Aquelas imagens de preto velho, de não sei de que tinha ali, pelos cantos da padaria, pendurado nas paredes, mandou quebrar tudo. E colocou lá só pergaminho, mensagem do poder de Deus, e no rádio agora mensagem evangélica falando do amor de Deus. E aí ele acabou ficando louco também com aqueles crentes, falando alto, né, também com aqueles crentes, se arrepiando todos, sentindo essa formosura que é o Espírito Santo de Deus em sua vida. Eu deixo essa mensagem para você. Não dá tempo da gente entrar na palavra porque, né, o tempinho aqui é curto, mas o tempinho foi curto, né? Passa rapidinho. Você já imaginou uma coisa assim? Mas eu deixo aí a palavra de Deus para o teu coração. Lembre-se de que Jesus é aquele que salva o homem. O homem pode estar na sarjeta, na beira do caminho, e Jesus, né, está aí para te alcançar. Então nós vamos estar orando. Senhor Jesus, nessa tarde, Pai, eu quero